Seguindo então, vamos lá. Eu já deixei anotado aqui o orçamento que eu vou fazer para que essa aula não fique muito extensa, tá? E aí eu vou fazendo aqui com vocês e eu vou conversando aqui, e aí qualquer dúvida vocês me perguntam posteriormente. Então vamos lá, nome da peça, né? Dá 2 cliquezinhos aqui, ó, do ladinho, já abriu para edição. Vou botar aqui, vou deixar em caixa alta para ver melhor, ó, chaveiro com foto. Beleza, cliquei aqui em matéria-prima, vamos começar nosso orçamento. Então, vamos lá, resina, resina, dá um cliquezinho para o lado, 189,90, outro cliquezinho, 1.500, mais um cliquezinho, 12 gramas. Aqui, ó, vamos lá, primeira coisa, você vai colocar o valor aqui, você viu que eu só coloquei, ó, 189,90 e dei um Enter? Perfeito, é isso, tá? Ele já vai calcular. Aqui em quantidade, não importa se é quantidade unitária, se é por quilograma, se é por litro, não importa, é só você colocar aqui, tá? Então, 1,5 kg de resina, a gente vai colocar 1.500, ok? Quantidade utilizada, 12 gramas. Botei o 12 e dei o Enter. Ah, Cintia, mas tá aparecendo 0,00, é só 12 gramas. Não se preocupem, é porque nem todo mundo vai calcular como você calcula redondinho. Tem pessoas que têm cálculos quebrados, ok? Então apareceria aqui o valor quebrado. Então não tem problema. Você vê que aqui, ó, já foi feito o cálculo, o valor já está aqui atrás, ó, 1,52. Então nesse orçamento a gente já sabe que 1,52 vai ser só de resina, perfeito? Vamos seguir. Ó, pigmento em pasta. O valor aqui, ó, 18,90, pronto, 50 gramas, 0,25 é o que eu vou utilizar. Observem que 0,25 é menos de 1 grama, é 1/4 de 1 grama. Por que eu botei 0,25? Porque normalmente, por exemplo, num chaveiro, a gente não utiliza 1 grama de resina, não chega a isso, é muito, muito, muito pouco. Então, eu coloco 0,25 porque é bem pouquinho, tá? É como se fosse 1/4 de 1 grama. E aí você vê que o valor aqui, ó, 0,09 centavos, entende? Fica muito mais coerente para o seu orçamento. Então, sempre pensem nisso na hora de orçar. Não coloquem um valor redondo só para ser mais fácil. Você pode fazer, mas talvez a sua precificação não fique tão correta. Seguindo, vamos colocar aqui, ó, papel fotográfico. Ó, eu paguei R$ 21,90, vieram 50 unidades. E eu vou usar 0,25. Vamos lá. Por que eu tô colocando esses exemplos? Tudo isso aqui é proposital, tá, gente? Porque são dúvidas que já surgiram em outros momentos na calculadora anterior que eu tinha. Então, vamos lá. O papel fotográfico, ele é um papel A4, né? Um papel grande. Num chaveiro, tu não vai utilizar aquele papel inteiro, entende? Então, o que a gente tem que pensar? Que a gente vai utilizar uma parte desse papel. Então, eu imaginei que eu vou utilizar 1/4, né? 1/4 ainda é um pedaço enorme para um chaveiro, tá? Só que eu sei que existe desperdício e tudo mais. Então, você tem que pensar aí quanto que você utiliza. Eu tô colocando que seria 1/4 desse papel. Ainda assim, ficou aqui, ó, 0,11 centavos, certo? Beleza. Ó, então, argola com corrente, valor que foi pago, R$ 27,90, vieram 100 unidades, eu vou utilizar só uma, ok? Esse aqui é bem simples. O tassel, mesma coisa, ó, paguei R$ 29,90, vieram 50 unidades e eu usei só um. Também um cálculo super fácil. E agora vamos colocar aqui o glitter, né? Que vocês gostam de um glitter. Então, vou botar aqui um glitter flocado. R$ 12,90, 10 gramas e eu utilizei 0,10. Então, gente, mais uma coisa. Aqui, eu não preciso botar que eu usei 1 grama de glitter, a não ser que você realmente tenha usado essa média, mas é muito difícil de pesar. Em um chaveiro desse, que já tem foto e tudo mais, por exemplo, o glitter seria um detalhezinho apenas, né? Você não vai usar 1 grama de glitter. Então, o que você tem que pensar? Tem que pensar no quanto que você vai utilizar de fato. E aqui, ó, 13 centavos. Então, vamos recapitular. A resina, a gente vai utilizar aqui, ó, 1,52.
pigmento em pasta 9 centavos, papel fotográfico 11 centavos, argola com corrente 28 centavos, o tássel 60 centavos e o glitter flocado 13 centavos. Então, agora a gente chega na conclusão de que só de matéria-prima nós vamos utilizar aqui, ó, teremos um custo total de R$ 2,73. Perfeito? Tá fácil, né? Eu acho que tá fácil. Agora a gente vai para o molde. Para quem já é aluna minha, lá do Resineira Organizada ou do curso de precificação, já sabe que o cálculo do molde ele é diferente das demais matérias-primas, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, molde, vamos colocar um molde redondo. Na minha cabeça, o molde que eu tô pensando é aquele molde que vem vários círculozinhos, sabe? Então, esse é o molde que tá na minha cabeça. O valor pago foi R$ 29,90, o número de cavidades é 6. Para quem também não é minha aluna dos outros cursos, número de cavidades, né? Então pensa que o molde ele é inteiro, né? Ele é redondão e dentro desse molde tem várias cavidades onde vocês vão fazer cada um daqueles chaveirinhos. Então esse molde que eu tô pensando, ele é um molde grande com vários círculozinhos, né? Que são as cavidades que eu consigo fazer vários chaveiros ao mesmo tempo. Então o número de cavidades dele é 6. Quantas vezes eu consigo utilizar esse molde até que ele estrague, né? Eu consigo utilizar uma média de 9 vezes, por exemplo. Número de cavidades utilizadas nesse projeto, a gente só vai usar uma cavidade. A gente está fazendo um chaveiro. Então, o custo total do molde aqui ficou em 55 centavos. Logo, se a gente descer mais um pouquinho, a gente vai ver que o custo total da matéria-prima é R$ 3,28, perfeito? Então, R$ 3,28 somando esses dois custos aqui. Tá ótimo. Agora a gente vai para a parte de venda, tá? Aqui, gente, ó, só mais um adendo, tá? Aqui vocês podem colocar vários outros itens, tem muito espaço, tá? Então, se a precificação de vocês for mais abrangente, vocês vão continuar acrescentando as coisas aqui, tá bom? É bem tranquilo. Venda unitária, vamos lá. Qual é o valor do seu salário mensal? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que é 2.300, tá? Quantos minutos você trabalha por dia? Observem que aqui eu estou perguntando minutos, tá bom? Eu não estou perguntando quantas horas, eu estou perguntando por minutos. Isso aqui, com base na calculadora que eu fiz anteriormente, é muito mais interessante desse jeito, tá? Porque tem muita gente que trabalha em horários muito confusos, não consegue entender direito. Então, você vai fazer uma somatória do tempo que você trabalha, né? Uma média, e aí você vai saber quantos minutos você trabalha. Se você trabalha 8 horas por dia, é 480 minutos, tá bom? Gente, mas eu trabalho 5. O que eu faço? Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz para descobrir quanto era 8 horas de trabalho em minutos. Você vai lá no Google e você vai colocar lá quanto é 5 horas em minutos, tá? E ele vai te dar a resposta clara e objetiva, beleza? Bem tranquilo de entender isso também. Quantos dias da semana você trabalha? Vou colocar aqui 5, tá? Então, eu tô colocando o perfil de uma pessoa que trabalha só com resina, mas use a sua realidade. Então, o valor da hora trabalhada é 14,38. Beleza. Quanto tempo para produzir a peça em minutos? Vamos colocar que a gente faz essa peça em 30 minutos. E quando eu tô falando em fazer a peça, eu tô falando desde o momento que você tá mexendo a resina até o momento que você colocou o último penduricalho para entregar para o cliente, tá? Então vamos colocar ali, por exemplo, 30 minutos. Qual é a margem de lucro desejada? Nesse chaveiro eu quero uma margem de 80%. Opa, 80%, tá? Seguindo, custos fixos mensais totais. O meu custo fixo hoje, aluguel, internet, luz, quanto será que eu gasto aí no meu ateliê? Qual é o total de custo fixo? R$ 780, vou colocar aqui, tá? Qual a porcentagem de desconto? Nesse caso, como é um chaveiro, o cliente não me pediu desconto, eu não vou acrescentar nenhum desconto. Mas se eu quisesse dar um desconto para esse cliente, eu faria o quê? Eu digitaria aqui, sei lá, 5%, eu coloco 5% e dou, 500% não, né? E dou um Enter, tá? Então, é só isso. Você vai colocar o 5 aqui e dá um Enter, se for isso que você quer dar de desconto. No meu caso, eu não quero aplicar desconto, porque o cliente não me pediu e não há, então, a necessidade. Qual o custo para entrega? Esse cliente mora aqui perto, acredito que vai dar uns R$ 5 para entregar esse chaveiro. Beleza.
E agora, uma grande pergunta: quem é que vai pagar a entrega? Você ou o cliente? Essa entrega vai sair do seu bolso ou do bolso do seu cliente? É uma boa pergunta. Por quê? Aqui eu vou te mostrar uma coisa na prática. Ó. Se eu disser aqui ó, que o cliente vai pagar essa entrega, observe que aqui ó, no lucro da empresa o valor muda para 15,33, tá? Então a empresa vai lucrar mais. Se o cliente, por exemplo, ele não vai pagar a entrega, você vai colocar não. Mas observe que aqui, ó, o lucro da empresa ele cai para 10,33. Por quê? Porque esse dinheiro vai sair do seu caixa. Entendeu? Então você tem que pensar muito bem antes de não cobrar as coisas do seu cliente, tá? Pense muito bem porque você pode estar prejudicando a sua empresa. Nesse caso aqui, eu vou colocar que o cliente vai pagar sim a entrega, tá bom? Qual é a porcentagem de impostos? Gente, isso aqui, ó, muito importante para quem emite nota fiscal. Se você não emite nota fiscal, se você é uma profissional liberal, ainda não faz esse processo, você não vai acrescentar nada, você vai fingir que esse campo não existe. Agora, se você já emite nota fiscal ou o cliente pediu nota fiscal, enfim, você vai colocar o valor de impostos pagos aqui. Eu vou colocar como se a gente emitisse. Eita! Como se a gente emitisse nota fiscal, tá bom? Então, vou colocar aqui uma taxa de 2%. Qual é a taxa da maquininha em porcentagem? E qual é a taxa da maquininha em reais? Gente, é muito importante que vocês prestem atenção aqui no seguinte: é a mesma pergunta, só que um é em porcentagem e o outro é em reais. E por que tem que prestar atenção? Porque você só vai preencher ou um ou outro, tá? Por quê? Tem algumas pessoas que gostam de colocar uma taxa fixa, né, da maquininha. E tem outras pessoas que cobram exatamente o que a maquininha cobra. Então, aqui eu sei que a minha maquininha, a taxa dela é 4,67%, tá? Então, a taxa da maquininha sobre esse produto é de R$1,11. Mas eu sei que tem gente que cobra, por exemplo, uma taxa fixa de R$5. Tu não fala isso pro cliente, mas tu deixa lá embutido no valor. E aí vai do que vocês preferem, tá? Aqui eu vou deixar, então, em porcentagem. Valor, agora no resumo, né? Qual é o valor de venda, então? Esse chaveirinho aqui saiu a R$29,81. E aí, claro que você não vai cobrar R$29,81, você vai cobrar R$29,90, certo? Então já ganhou aí mais 9 centavos. Descontos não há, porque a gente não deu desconto para esse cliente, ele nem pediu, né? E a nossa taxa, a nossa margem de lucro também, ela tá em 80%. A gente nem tá tão fora da curva assim. Custos de produção. Então, para construir esse chaveiro, o seu custo foi de R$ 5,72, o lucro da empresa foi de R$ 15,33, o lucro pessoal, né, o seu salário, aquilo que vai para o seu bolso, ficou em R$ 7,19 e os impostos e taxas ficaram em R$ 1,57, tá bom? Então, aqui você tem um resumão de como ficou essa sua venda. Agora, a gente vai para a parte mais interessante da calculadora, que é a venda em quantidade, tá? Então aqui, ó, vendas em quantidade. Quantas peças irá produzir? Nesse caso aqui, a minha cliente gostou tanto do meu chaveiro que ela me encomendou mais 6 que ela vai dar de presente. Beleza, então a gente vai botar aqui, ó, peças que irá produzir 6. Uma coisa que eu quero explicar para vocês. Mesmo que vocês façam a venda em quantidade, aqui em número de cavidades utilizadas, vocês não vão mexer em nada, tá? Aqui o cálculo já é feito pensando nisso, tá? Pensando que o número de cavidades vai aumentar. Então não precisa mudar ali, tá? Essa dúvida poderia surgir principalmente das minhas alunas já de precificação, que elas já estão ligadas, mas não, você não precisa mexer em nada, tá? Então, quantas peças irá produzir? Vou produzir 6 peças. Quanto tempo de produção em minutos? Então vamos pensar o seguinte, isso é uma coisa que vocês têm que pensar também. Uma peça só eu faço em meia hora, certo? Se eu for multiplicar por 6, seria então 180 minutos. Porém, se eu vou fazer peças em quantidade, eu vou fazer muito mais rápido. Por quê? Porque eu vou mexer a resina uma vez só, porque eu vou mexer o pigmento uma vez só, eu vou colocar tudo no molde uma vez só. Então, vocês vão fazer muito mais rápido, tá? Fazer essa produção é muito mais interessante financeiramente falando. Então, o que você vai pensar? Eu não vou fazer em 180 minutos.
eu vou fazer talvez em 150 minutos. Eu vou levar uma meia hora a menos do total do tempo que eu levaria, porque a gente está pensando no quê? No tempo que você vai fazer, mexer resina, colocar no molde, esperar secar, mexer na peça de novo, tá? Então tem tudo isso. Vamos colocar aí que seria o total, somando todo o processo, 150 minutos, perfeito? Qual é a margem de lucro desejada? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com uma quantidade maior, né? Uma cliente que a gente já conhece, é uma venda mais, dá para considerar em atacado. Então vamos colocar que a nossa margem de lucro nessas peças será de 50%, tá? Isso vai de você, eu só estou dando um exemplo. Qual é a porcentagem de desconto? Nesse caso aqui, eu não vou aplicar desconto. Por quê? Eu já diminuí minha margem de lucro, né? Eu diminuí em 30% a minha margem de lucro em relação ao produto que eu fiz anteriormente. Então, eu não vou aplicar desconto e muito menos oferecer desconto para o meu cliente, tá bom? Então, pensem nisso aí. Façam esse cálculo antes de baixar a margem de lucro, sair dando desconto. Isso é muito interessante que vocês pensem bem, tá? Então, eu não vou dar desconto nenhum. Qual é o custo para entrega? Agora, aqui é uma coisa também interessante para pensar. Poxa, seria, sei lá, R$5 para entregar? Nesse caso, eu vou então arcar com esse custo. Por quê? Eu diminui minha margem de lucro, beleza, eu não dei nenhum desconto, então eu vou dar essa colher de chá. Eu não vou cobrar essa entrega, mas eu vou ter que colocar aqui os R$5, tá? E eu vou ter que colocar aqui que o quê? O cliente não vai pagar essa entrega. Por quê? Eu preciso calcular que esse valor vai sair do meu lucro, tá? Do lucro do meu caixa. Então, tem que colocar aqui. Agora, não vou cobrar nada, ninguém vai ter nada para pagar, o cliente vem retirar, coloca 0, tá bom? Qual é a porcentagem de impostos pagos? Novamente, se você declara, né, se você emite nota fiscal, você coloca, né, a taxa que está lá, senão você ignora. A taxa da maquininha, mesma coisa, 4,67, o valor já vai calcular com base no valor total. E aqui, em taxa da maquininha em reais, eu não coloco nada, porque a gente já sabe que a gente vai colocar só ou porcentagem ou só real, perfeito? E agora a gente vem para o resumo. Então aqui, valor de venda, R$ 113,61, não teve nenhum desconto. O custo de produção foi R$ 36,88. O lucro da empresa, né, o que vai para o caixa, foi R$ 28,91. O lucro pessoal, né, o que é o seu salário, foi R$ 35,94 e impostos e taxas R$ 6,88. Gente, talvez surjam várias dúvidas agora. Eu não vou conseguir, né, adivinhar todas que vocês vão ter, mas vocês podem me perguntar. Mas também o que eu diria é, brinquem com a calculadora nesse começo, tá? Explorem, mudem os números, né? Vai mexendo, vai vendo como que fica. Pega orçamentos que você já fez antes, refaz, vê como que teria sido melhor. Talvez se você tivesse aumentado sua hora de trabalho, se você tivesse diminuído a margem de lucro, vai brincando com a calculadora, tá? Aqui, ó, só para exemplificar para vocês, eu não quero deixar isso aqui muito longo, mas olha só. Vamos supor que eu quisesse que o meu salário fosse, ao invés de 2.300, eu quisesse 3.500 por mês, tá? Olha a diferença que vai dar no meu orçamento, porque a minha hora de trabalho, ela aumentou em R$7, tá? Então, olha a diferença. A minha hora de trabalho aqui seria R$21,88, aí, consequentemente, o valor daqui, que era para ser R$29,80, o valor do chaveiro ele já mudou para R$37. O meu lucro, né, o meu salário aqui, ele já aumentou também. Ó, olha aqui, vamos olhar para cá. Mesma coisa aqui, ó, o valor de venda de 113, ele foi para 143. O meu salário aqui, ó, meu lucro pessoal foi para 54, tá? Se eu mexesse, por exemplo, ao invés de 50% aqui de margem de lucro, se eu colocasse, então, 80%, como eu coloquei no outro, olha, vamos ver a diferença. O valor de venda de 6 chaveiros já iria para R$170, por exemplo, tá? Isso é caro, Cíntia? Não faço ideia. Isso é barato, Cíntia? Não faço ideia. Isso vai da sua realidade, tá? Eu não vou me prolongar muito, porque senão eu vou começar a dar aula de precificação aqui, eu já me conheço e eu não posso fazer isso, tá? Eu tenho que só mostrar para vocês a calculadora.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova calculadora, que ela seja muito útil e muito benéfica para vocês. E novamente, qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, um beijo e até mais!